Olá, olá, pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Bem, essa semana a gente volta, né? Presencialmente estaremos lá, lindos e unidos, nas graças de Deus. E a gente chega nesse conteúdo que pra mim é um dos melhores do segundo ano. Eu gosto, que na verdade eu gosto muito de discutir a Revolução Francesa, porque querendo ou não é uma das bases mesmo de muitas das análises aí da formação da história mundial. Então a gente vai seguindo aí com as nossas discussões sobre a Revolução Francesa. A gente inicia hoje. Próxima semana a gente vê a parte da República ali do pós-revolução no geral. A gente ainda vai ver o período napoleônico ainda, meio que para fechar esse arco. São 3 semanas discutindo esse material e ainda é pouco, viu? Porque é bem comprido, é bem extenso, mas que vale muito a pena a gente desenvolver. Tranquilo? Então vamos lá. O século XVIII foi bem conturbado. Se vocês lembrarem, a gente conseguiu analisar é, os aspectos da formação do iluminismo. A gente viu, querendo ou não, um pouquinho das questões relacionadas à Revolução Científica e tudo mais. A gente viu as bases ali da Revolução Industrial. Na semana passada a gente viu, por exemplo, a Revolução Americana. Tudo isso acontecendo. Na França do século XVIII a gente tem uma situação bem complicada, porque é, a sociedade ela estava passando por uma crise considerável, uma crise social e política. Se vocês pararem para analisar mesmo o contexto total mesmo da época, a gente tem uma sociedade que sofria muito. Isso, quando eu digo sociedade, eu estou falando do terceiro estado, tá? Burguesia, camponeses, os trabalhadores de forma geral, eles sofriam muito com os desígnios do clero e da nobreza, tá? Ou seja, o antigo regime, a monarquia, estava sofrendo com os grandes problemas sociais que se desenvolviam nessa época. Então a gente tem aí uma série de problemáticas para pensar e para tentar resolver próprios do finalzinho do século XVIII na França, tá? Então vamos tentar recapitular. Quando a gente olha para a França, nós temos que lembrar que nós tínhamos nessa sociedade, além do rei, claro, né? Nós temos o clero, composto ali pela camada de religiosos e tudo mais, que correspondiam mais ou menos a 1% da cara da sociedade. Nós temos nesse englobado aí a nobreza, né, que aí a gente tem conde, duques, que geralmente eram os escorões aí, que era a galera que só absorvia do Estado mesmo e nada. E a gente tem o chamado terceiro Estado. Se vocês lembrarem das nossas aulas sobre Idade Média, vocês devem lembrar que onde tem terceiro Estado, lá naquele passado, tá, medieval, nós tínhamos a camada dos trabalhadores. Por que aqui a gente chama terceiro Estado? Não só trabalhadores entram nessa, não só camponeses entram nesse grupo, como também a burguesia que enriqueceu bastante, além dos sans-culottes, e tantas outras pessoas que gangarinharam, conseguiram muitas riquezas nesse período. Tá? Então, seguindo com nossas discussões, o que vai levar a boa parte dessas crises é o contexto dessa relação entre esses estados, que a gente vai chamar aqui de estado. Tá? É, o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, tinham uma vida de luxo, de riqueza, não pagavam imposto, recebiam dinheiro do rei, e muitas outras coisas. Já o terceiro estado, eles pagavam impostos altíssimos e que muitas vezes serviam para sustentar o clero e a nobreza. Em outras palavras, o terceiro estado trabalhava para bancar o primeiro e o segundo estado, de uma maneira bem resumida. E se a gente for analisar o contexto, esse terceiro estado correspondia a 95 ou 97% da população da França. Então o terceiro estado era a maioria, né, a grande maioria. Tá? Um detalhe, o clero e a nobreza também eles tinham isenção de imposto, né, em outras palavras, e tinham o direito de cobrar impostos também. Tem toda essa situação. Tá? Com o passar do tempo, a propagação das ideias iluministas, a ideia do liberalismo político, do liberalismo econômico, foi ganhando cada vez mais força. Junto a isso, o movimento de independência dos Estados Unidos, das 13 colônias na América, deu uma impulsionada, deu uma guinada também nas ideias desse pessoal. Tá? Nesse contexto todo aí, a insatisfação das classes só aumentava. Essa chargezinha que vocês estão vendo, ela é bem famosa. O velhozinho seria o terceiro estado. Podem ver que ele está se apoiando no enxado, no instrumento de trabalho. Enquanto a nobreza e o clero ali estão montados nele. Né? Então é uma situação bem complicada. Então, seguindo, tá? Ali no finalzinho do século XVIII, 1780, por aí, a França estava passando por toda essa situação de crise, além também das guerras e dos conflitos, como a Guerra dos Sete Anos que a gente viu anteriormente, e outros conflitos com a
com a Inglaterra. Além da França também estar se envolvendo nessas lutas aí de liberdade, então se desgastou muito. E como é que a França vai tentar resolver isso? Cortando gasto? Não, aumentando impostos, tá? Junto a isso, a gente tem uma crise alimentar na França muito grande que vai fazer com que o preço dos alimentos também aumente bastante. Quem vai sofrer com isso? A nobreza, o clero, o rei? Não, os trabalhadores, né? Mas só que o rei, por sinal, não estava nem ligando tanto para isso. Só depois de muita pressão é que ele vai convocar os Estados Gerais para tentar resolver essa crise, para tentar resolver esse problema. Os Estados Gerais eles eram recrutados para tentar chegar numa solução quando se via necessidade, não era sempre não. E como é que acontecia a votação? Cada estado tinha o seu representante, esses representantes votavam, em cada voto valia um ponto, e na maioria das vezes, para não dizer todas, o clero e a nobreza venciam, porque como era cada voto, cada estado tinha direito a um voto, o clero e a nobreza se uniam e decidiam ali como ia ser. E o que acabava desfavorecendo o terceiro estado, que ficava um pouquinho excluído. Alguns parlamentares do terceiro estado não gostaram nada disso, né? E começaram a lutar para que as votações elas fossem individuais, ou seja, cada parlamentar que conquistasse seu voto. Por que isso? Porque politicamente falando, eles poderiam conseguir mais votos junto aos outros estados, além de que eles formarem a maioria, sabe? Nessa ação toda, vendo que não estava indo para lugar nenhum, depois de meses de discussão ou mais, vendo que não estava fluindo, no dia 17 de junho de 1789, os nobres e membros alguns nobres e membros do clero vão acompanhar o terceiro estado, vão ver que as ideias do terceiro estado seguem para aí, e o terceiro estado, com esse apoio, vai declarar a Assembleia Nacional, com o objetivo de elaborar uma constituição para a França e acabar com todas essas situações, todas essas problemáticas que existiam aí, tá? Com essa Assembleia, os parlamentares eles agora não representavam cada estado. Os parlamentares agora eles representavam os interesses do povo francês individualmente. Então seria uma questão mais individual. Então o terceiro estado, apoiado por alguns liberais ali da nobreza e do clero, começaram a crescer suas ideias, começaram a se expandir. Luís XVI, como resposta, manda fechar a Assembleia, tá? Isso em 89, e os deputados vão invadir a sala do jogo da Pela, que é uma parada parecida com tênis ali, numa comparação bem grosseira, sabe? Para tentar manter a Assembleia. Com isso, muitos nobres começaram a fugir, sair, tentar fazer aliança com outras potências para tentar atacar ali a Assembleia e tentar derrubar esse movimento de revolução, tentar frear essa revolução. Só que não fluiu muito bem, porque houve um movimento popular muito intenso. Sabe? Em 14 de julho de 1789, a população saiu às ruas, muitos se armaram. Tá? Os números falam que um número aproximado de 30 mil fuzis foram roubados como posso falar, de um arsenal do governo. Tá? 200 e poucos canhões foram roubados ali também de um arsenal militar. E esses grupos conseguiram invadir a Bastilha. A Bastilha era uma prisão real, símbolo do poder do rei. Ali estavam vários presos políticos e tudo mais. Então, os revoltosos, a população, ela consegue invadir a Bastilha e com isso derrubar o poder do rei e da nobreza. A Assembleia ela vai conseguir muitas reformas após isso aí, tá? Tomar terra de nobre, de clérigo, repassar para os trabalhadores, vão criar leis que quebravam um pouco desse poder real, tá? E vai acabar permitindo, né, mais liberdade para a ação dos membros do terceiro estado, principalmente da burguesia ali liberal, de impor a sua lógica de pensamento, ok? E a gente tem um marco, um grande marco aí da Revolução Francesa. Porque anos depois que ela foi deflagrada, depois que ela acontece, tempos depois, né, nem tanto assim, tá? Em 14 de julho de 1789, a gente vai ter a construção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que é um marco. Se você vai ter um arquivo anexado para vocês, juntamente com essa aula em PDF, com a declaração toda, tá? Com os artigos e tudo mais. E é importante que vocês leiam, analisem ali os artigos da declaração, porque eles são a base
de outros documentos que vão vir depois. Se vocês verem a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, muitos dos artigos são praticamente iguais, são bem semelhantes ao que os revolucionários aí fizeram em 1789, tá? Então, meio que para sintetizar, os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre, sem cessar, os seus direitos e os seus deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Por consequência, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. E aí a gente tem 17 artigos, se a memória não me falha, tratando mesmo sobre essa construção dessa liberdade, a construção dos direitos. Tem um livro de Lynn Hunter arretado, que já li várias vezes aqui em casa, que ele fala só sobre essa construção da empatia, dessa formação dos direitos. Vale muito a pena dar uma lida, quem gosta, procurem, é super de boas, tá? E aí eu deixo para vocês essa atividadezinha, uma questão só. Lê o livro, vejam o documento que eu vou enviar junto com esse PDF, ou melhor, com esse vídeo aqui, com esse PDF dessa aula, tá? E aí vocês podem acompanhar, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima, espero encontrar a maioria na escola essa semana, valeu e até mais, cheiro!